E aí, pessoal, tudo bem? Dando sequência aí ao nosso curso de Física do Estado Sólido, vamos ver um pouquinho esse capítulo. Ele é um pouco longo, então eu coloquei alguns pontos aqui. Qualquer coisa, se vocês ficarem com dúvida, por favor, mandem lá no fórum, peçam que eu grave mais vídeos, complemente alguma informação que eu não coloquei aqui. Então, hoje nós vamos estudar as vibrações de uma cadeia monoatômica unidimensional. Então, nós vamos considerar essa cadeia como se fossem os átomos como se fossem esferas, né? E entre essas esferas elas estão conectadas por molas, certo? Para o nosso sistema ele ser um sistema que não tenha condições de contorno nos extremos dessa cadeia, nós vamos considerar essa cadeia como se fosse um círculo, né? Ela se fechando em si mesma. E aí as condições de contorno vão ficar um pouco mais simples de serem resolvidas. Então, nós iniciamos o problema com essa primeira figura acima aí, no qual nós temos massas, né? Esferinhas de massa m, entre elas tem molas e tem ali um distanciamento ali que é uma posição de equilíbrio que a gente vai chamar de A, que é a constante de rede. Na figura abaixo, nós temos, pegando ali três esferinhas da figura de cima, né? Então nós temos uma esfera que está na posição N, no centro, uma esfera que está na posição N-1, que eu vou chamar de N-1, e uma esfera N+1, tá? Então eu vou considerar a interação desses corpos apenas com os primeiros vizinhos, né? Eu vou desconsiderar interações com vizinhos distantes. Então, se esse conjunto ele oscila, ele sai da posição de equilíbrio, como está logo abaixo na figura, né? Nessa região aqui, então eu tenho que o n-1 se deslocou para a esquerda, certo? O n se deslocou um pouquinho para a direita e o n+1 se deslocou para a direita, né? Então eu tenho esse deslocamento aqui representado pelo ΔX, certo? E aí da lei de Hooke, lá de Física 1, eu posso representar que a força sobre essa partícula n, ela vai ser o kappa, que vai ser uma constante elástica, que eu chamo de kappa. Então, ΔXn+1 menos ΔXn. E para esse lado aqui, como o deslocamento é negativo, menos kappa ΔXn menos ΔXn-1. Então fica de acordo com essa equação 1 aqui, né, que é uma equação assim simples de se resolver. Então, essa equação é a equação de movimento, né, para enésima massa, e ela vai ser expressa, né, dando uma simplificada, de acordo com a equação 2, certo? Daqui a gente pode usar um ansatz, né, que vai descrever os modos normais como ondas. Então, o deslocamento ΔXn vai poder ser representado como uma amplitude exponencial de i ômega t, mais um termo de fase, né, ik e vezes o x, posição x de equilíbrio. Esse x de equilíbrio aqui eu posso representar como NA, né? Em que esse n é um número inteiro aí, k é o vetor de onda, certo? Ômega é a frequência angular. Da equação, então substituindo a equação 3 na equação 2, eu chego na equação 4, certo? Que eu posso ainda simplificar e obter a equação 5. E aí, da equação 5, eu já consigo isolar a minha relação de dispersão, né? Que é a equação 6. Então depois, por favor, vocês podem conferir essas contas aí, refazer. Talvez eu tenha digitado alguma coisa errada aqui. Então agora nós temos a relação de dispersão para esse modelo de um sistema de molas, né, um sistema unidimensional. É uma relação não linear, né, diferente daquela relação que foi obtida por Debye, lá no modelo dele.
Aqui eu peguei esse gráfico que eu fiz no Python, dessa relação. Então aqui nós temos uma coisa interessante. Aqui próximo, aqui embaixo eu tenho o vetor de onda k, né, aqui o zero, e aqui todos esses valores multiplicados por π sobre a, tá certo? E aqui eu tenho amplitude. Se nós pegarmos aqui para Ka, né, muito pequenos, né, ou para grandes comprimentos de onda, isso aqui é linear. Né? Quando eu vou para Ks grandes, né, próximos a 1, o negócio não é linear. Então, para Ks muito pequenos, né, então grandes comprimentos de onda, eu posso fazer uma expansão em série da expressão anterior, do centro da expressão anterior. E aí eu fico com a relação de dispersão dada pela equação 7, certo? Em que esse A raiz de k sobre m é a velocidade do som. Então eu tenho que ômega ele vai ser a velocidade do som vezes o vetor de onda k, que é justamente a relação usada por Debye, certo? Então Debye usou essa relação. Então aqui nessa região linear, o modelo de Debye descreve muito bem. Aqui está um programinha que eu fiz aqui para fazer aquele gráfico. Se vocês quiserem utilizar, podem ficar à vontade, reproduzir aí. Uma coisa interessante é o seguinte. O seno ele é uma função periódica, certo? Então, se eu estou aqui em K, numa posição em K aqui, se eu andar 2π sobre A, eu tenho novamente a mesma amplitude, né? Então, o que eu tô falando aqui? Então, quer dizer que, por exemplo, se eu olho aqui no vetor de onda k, aqui no valor, sei lá, entre 0 e menos 1, se eu caminho 2π sobre a, eu tenho que novamente voltar para a mesma função de onda, certo? O que seria isso aqui? Por que se repete aqui? Aqui, nessa parte, a gente dá um nome. Primeiro a gente chama essa representação aqui no eixo x, né, em vez de ser posição x, né, nós temos lá uma rede linear, e em vez de nós escrevermos elas como x dado por diferentes a's, né, constante de rede, nós representamos aqui por vetores de onda. Quando nós fazemos essa representação por vetores de onda, nós estamos trabalhando na rede recíproca. Né? Então, quando trabalhamos em função do vetor de onda, nosso eixo x é k, né? Nós estamos trabalhando na rede recíproca. E aqui, de 0 a menos π sobre a mais π sobre a, recebe o nome na rede recíproca de primeira zona de Brillouin. Se nós estudarmos toda a física aqui na primeira zona de Brillouin, né, isso se replica para as outras zonas de Brillouin. Tá certo? Nós vamos falar, vai ter um capítulo dedicado a explicar o que é essa zona de Brillouin, mas por enquanto o que a gente precisa saber é que essa região aqui marcada em vermelho é chamada de primeira zona de Brillouin. E tudo que a gente estuda nela se replica nas outras zonas. Tá certo? E aí da rede recíproca nós temos um princípio, um sistema que é periódico no espaço real, né, com uma periodicidade A, né, constante de rede, será periódico no espaço recíproco, com periodicidade 2π sobre A. Então, neste princípio, usamos a palavra espaço recíproco, que significa o espaço dos vetores de onda K. Tá certo? Então, se nós usarmos a escala A, nós estamos no espaço real. Se formos para o espaço dos Ks, é chamado espaço recíproco. A unidade periódica A, né, ela é chamada de célula unitária, no espaço de K é convencionalmente conhecida como zona de Brillouin, como eu já falei. A primeira zona de Brillouin é uma célula unitária no espaço K centrada em torno do vetor de onda K igual a zero. Os pontos K igual a mais ou menos π sobre A são conhecidos como os limites da primeira zona de Brillouin e são definidos, neste caso, como sendo pontos simétricos em torno de K e estão separados por 2π sobre A. Nosso modo de vibração foi definido da forma como representado na equação 9.
né? O delta xn vai ser igual ao A exponencial de ômega t menos IKNA, em que K é o vetor de onda, certo? Nós estamos aqui só na direção x, por isso que eu não estou colocando vetorialmente aqui. Se nós substituirmos K por K mais 2π sobre A, nós temos que reproduzir essa amplitude, certo? Então, nós expressamos isso na equação 10, né, substituindo na equação 9 o vetor de onda K por K mais 2π sobre A. Então, nós temos a parte esquerda aqui da expressão 9. Abrindo essa equação, nós ficamos com essa expressão. Para que a equação 9 seja igual à equação 10, esse termo exponencial de menos i2πn, que n é um número inteiro, ele tem que ser igual a 1, certo? E aí nós replicamos a equação 9, né? Então, como conclusão aqui, nós temos que esse exponencial de menos i2πn tem que ser igual a 1 para qualquer n inteiro. Podemos assim definir um conjunto de pontos no espaço dos Ks, né, espaço recíproco, que são todos fisicamente equivalentes ao ponto K igual a zero. Esse conjunto de pontos é conhecido como rede recíproca. O conjunto periódico original de pontos xn igual a NA, né, esse n igual a 1A, 2A, 3A, é conhecido como rede direta, ou rede no espaço real, para distingui-la da rede recíproca quando necessário. Então aqui nós temos uma ilustração do que é a rede real, né, aqui acima. Então são os átomos, né, da célula unitária separados pela constante de rede A, certo? Opa, vou voltar aqui. E aqui nós temos uma representação da rede recíproca, né, que são dados por espaços 2π sobre A. Né? Quando aumentamos aqui na rede real a constante de rede, nós diminuímos o espaço aqui entre os átomos na rede recíproca, na representação da rede recíproca. Então, podemos ver uma analogia entre a rede direta e a rede recíproca, né? Como segue, né? Na rede direta, nós, por exemplo, de menos 2A, menos A, 0A, 2A. Na rede recíproca, menos 2 vezes 2π sobre A, menos 2π sobre A, 0, 2π sobre A, 2 vezes 2π sobre A. A rede recíproca, em termos dos pontos na rede real, pode ser dada como essa expressão aqui, a expressão 1, né? A exponencial de i vezes gm, aqui gm é um membro da rede recíproca, vezes xn, que é da rede real, isso tem que ser igual a 1, né? Então, nós podemos escrever isso. Então, seguindo essa regra, nós podemos transitar da rede real para a rede recíproca e vice-versa, que é a equação 11. E aí, nós temos que para o vetor de onda K e vetor de onda K mais esse GM aqui, que é o membro da rede recíproca, são apenas equivalentes nos pontos da rede xn igual a 2A, em certos pontos, né? E não em pontos arbitrários, x ao longo do eixo. A figura abaixo, né, ela mostra esses pontos de equivalência entre a rede recíproca e a rede real, né, e a rede real. Então a figura mostra como as ondas correspondentes a K e K mais 2π sobre A assumem os mesmos valores nos pontos da rede xn em A, mas discordam entre pontos da rede. Então agora a gente vai falar um pouquinho muito rápido, mas é por causa do tamanho do vídeo. Vamos falar um pouquinho das propriedades de dispersão em uma rede unidimensional, ondas sonoras. Então, como eu já tinha falado anteriormente, né, no regime de longos comprimentos de onda, né, para Ks pequeno, a dispersão é linear, é dado pela equação 12, como foi feito lá por Debye. E aí, em que essa velocidade do som é dada pela equação 13. Contudo,
Se a gente pegar grandes valores de K, né, pequenos comprimentos de onda, essa dispersão não é mais linear. Ela deixa de ser linear e aí você passa a ter duas velocidades, né? A velocidade a velocidade de grupo, né? E a velocidade é a velocidade no qual o pacote de onda se move, que vai ser dado pela derivada, né, da nossa função de dispersão com relação ao vetor de onda k. E a velocidade de fase, que é a velocidade, a função de dispersão sobre k, né? Essas duas coincidem no caso de uma dispersão linear, né? Mas no outro modo são diferentes, né? Para grandes valores de vetores de onda e pequenos valores de comprimento de onda. E a velocidade de grupo, ela se torna zero nos limites da zona de Brillouin, né? Como está ilustrado aí nessa figura aqui embaixo, que eu fiz no Python também, plotando a derivada daquela função, né? A velocidade de grupo aqui com relação ao vetor de onda k. Eu acho que essa figura ela também está lá. O programa dessa figura depois eu mando para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre os modos normais, né? Para um sistema composto por N massas, com condições de contorno periódicas, né? Um sistema unidimensional formado por um grande círculo, como eu falei no início, nós temos essa relação, né? Que é a exponencial de ωt menos ikNA, ela tem que ser igual à relação 16. Né? Eu posso andar esse n aqui, sendo esse n inteiro, e dá. Então, dessa equação eu tiro a expressão 17, né? No qual esse n aqui é o número de massas. Este requisito ele restringe os valores possíveis de vetores de onda para se dar a forma. Então, os valores possíveis de vetores de onda são do tipo 2π p sobre NA, em que esse p é um número inteiro, né? Esse número NA ele pode ser o comprimento lá daquele círculo que a gente formou, comprimento de toda a rede, né? Assim k torna-se quantizado. Isso que significa que o vetor de onda k, né, na figura, é um conjunto discreto de pontos individuais, como descrito aí nessa figura. Então, o espaço entre dois desses pontos consecutivos é 2π sobre NA ou 2π sobre L, certo? Dada com a equação 19. Na primeira zona de Brillouin, o número total de modos é um intervalo, né, do vetor de onda k, que vai de menos π sobre A, ou 2π, ou seja, 2π sobre A, sobre o espaçamento entre os vizinhos do vetor de onda k, que é dado aqui sobre a expressão que é igual a n. Então, quer dizer, há precisamente um modo normal por massa no sistema. Isto é, um modo normal por grau de liberdade em todo o sistema. Isto foi, né, lá quando a gente calculou, fez as contas do calor específico, da capacidade térmica, utilizando o modelo de Debye, foi o que o Debye previu, né, para fazer aquele corte lá na frequência de Debye. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os modos quânticos, o fônons, né? Então, a correspondência quântica, se um sistema harmônico clássico, ou seja, qualquer hamiltoniana quadrática, tiver um modo de oscilação normal na frequência ômega, o sistema quântico correspondente terá autoestados com energia dado pela expressão 21, né? Em que esse meio aqui é o estado fundamental, né? H cortado, meio de H cortado ômega, né? Aqui eu poderia ter feito aquela figura lá. E aí nós temos os outros estados quânticos com esse n inteiro aqui. N igual a 0, estado fundamental, n igual a 1, primeiro estado, n igual a 2, 3, sucessivamente. Cada estação desse modo normal é conhecido como fono, certo?
Um fônon é um quantum discreto de vibração. Como é o caso do fóton, podemos pensar no fônon como sendo partícula ou onda, certo? Quantizada. Se pensarmos no fônon como sendo partículas, então podemos colocar muitos fônons no mesmo estado, né? Isto é, o fônon é o número quântico n da equação 21, pode ser aumentado para qualquer número. Então eu posso levar esse n para qualquer número. Concluímos então que o fônon eles são bósons, né? Ao contrário dos elétrons que são férmions, que obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, aqui não. Eu posso colocar vários fônons no mesmo estado. Então, como os fônons são os fônons em uma temperatura, como nos fônons em uma temperatura finita, haverá um número não zero de fônons ocupando um dado modo, ou seja, n será em média não zero, como descrito pelo fator de ocupação de Bose na equação 22, né? Logo, a energia esperada do fônon de vetor de onda k é dado pela expressão 23, né? Vai ser h cortado ômega, né, vezes esse fator de ocupação aqui de bóson mais meio. Se eu quiser calcular a energia total, eu faço o somatório em todos os vetores de onda k, certo? Para aquela expressão, para a expressão 23, né? Em que a soma sobre os vetores de onda é sobre todos os possíveis modos normais, ou seja, K vai ser igual a 2πp sobre NA, tal que esse K esteja no intervalo de menos π sobre A até π sobre A. Então, deste modo, se esses Ks estiverem muito próximos, eu posso transformar aquele somatório numa integral, que é dada pela equação 25, sendo que podemos usar essa integral para a gente contar o número total de modos de um sistema, que a gente tem na equação 26, como foi previsto lá por Debye. Com isso, a energia total ela é dada pela equação 27, certo? E eu posso calcular a capacidade térmica derivando dessa energia total com relação à temperatura, tá certo? Equação 28. Essas duas expressões anteriores parecem exatamente o que Debye teria obtido de seu cálculo, para uma versão unidimensional de seu modelo. A diferença é que a relação de dispersão de Debye ela era linear. Aqui não, nós temos aquele seno lá, que a expressão fica não linear. E aqui, para o modelo de massa-mola microscópica, foi o que eu falei, o ômega não é linear em relação a K. As integrais sobre K podem ser substituídas por integrais de densidade de estado, né? Esse G de ômega aqui, dado pela equação 29, certo? Em que a densidade de estado é dado pela equação 30, né? O G de ômega é 2, o número de partículas vezes A sobre 2π dk de ômega. A definição de densidade de estados é que o número de modos com frequências ômega e ômega mais d ômega é dado pela densidade de estados d ômega. Note que o modelo de Debye unidimensional esta densidade de estado é constante de ômega igual a zero até ômega igual a ômega, a frequência de Debye, né? Aqui a densidade de estados ela não é constante, mas se torna zero em frequências acima da frequência máxima, né? Que é de 2 raiz de k, aqui é k, pessoal, sobre m. No modelo de Einstein, essa densidade de estado é uma função delta da frequência de Einstein. Vou falar um pouquinho sobre o momento no cristal, né? Como a gente está pensando no fônon como partícula, né? Esse fônon ele pode sofrer colisões, né? Então vamos ler um pouquinho aqui. Então o vetor de onda de um fônon é definido apenas no módulo da rede recíproca,
Em outras palavras, o vetor de onda K é o mesmo que K mais Gm, onde esse Gm é 2πm sobre A e esse m é um número inteiro. Então, esse vetor de onda, ele é o mesmo, por exemplo, lá na primeira zona de Brillouin, se ocorre, por exemplo, uma colisão e esse vetor de onda vai ser o mesmo na segunda, na terceira zona de Brillouin, certo? Pensando nesses fônons como partículas de energia H cortado ômega e momento H cortado K, porém o fônon deve ser o mesmo se descrito em H cortado K ou se descrito em H cortado K mais esse número Gm aqui, 2πm sobre A. Então ele deve se repetir, ser igual. Assim, ao invés disso, definimos o conceito de momento do cristal, que é o módulo, quer dizer que o momento do fônon aqui, ele precisa ser igual. Então fica complicado de você falar de conservação do momento do fônon. Então para isso a gente define o momento do cristal, né? Que é o módulo do momento da rede recíproca. Ou equivalentemente, supomos que sempre que K está dentro da primeira zona de Brillouin. Então quer dizer, sempre nós estudamos essas colisões na primeira zona de Brillouin. Considerando os fônons como partículas, é possível que dois ou mais fônons colidam uns com os outros e se dispersem da mesma forma com as partículas. Por exemplo, três fônons, cada um com momento cristalino H cortado 2/3 de π sobre A, podem se dispersar para produzir três fônons, cada um com momento cristalino com sinal negativo em relação ao momento inicial. Isso é permitido desde que os estados iniciais e finais tenham a mesma energia. Durante essas colisões, embora o momento não seja conservado, o momento do cristal é conservado. Então foi isso, pessoal. Essa parte final aqui, a gente introduziu a ideia de fônon. No próximo capítulo, nós vamos trabalhar com uma cadeia diatômica. Então vão aparecer coisas interessantes que vai ficar bem mais clara a ideia dos fônons, porque vai aparecer para a gente o que seriam resultados, né, os quais nós teremos dois tipos de fônons, né, o fônon acústico e o fônon óptico. E aí nós vamos entender por que eles recebem esse nome, por que excita eles de tal forma que eles recebem esse nome, né? O fônon óptico ele só é excitado pela luz, certo? Já o fônon acústico ele é excitado por frequências de onda sonora, e o fônon acústico não pode ser excitado por ondas eletromagnéticas, por luz, por causa do grande valor de velocidade da luz, né? Não há interação entre o fônon óptico no espaço dos Ks com a luz, mas isso vai ficar no próximo capítulo, tá joia? Então, pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida, por favor, utilizem os fóruns, WhatsApp, Facebook, e-mail. Eu estou aqui para tirar dúvidas de vocês. E qualquer problema também com a disciplina, por favor, não deixem de me enviar mensagem, tá joia? Se tiver uma outra prova de eletro, de quântica, fique à vontade para me mandar uma mensagem para a gente conversar sobre o curso e continuar o andamento. Até mais, obrigado.